Valentino Rossi não era apenas um piloto de motociclismo. Ele era, e ainda é, um fenômeno cultural que transcendeu as fronteiras do esporte. Seu nome, sua imagem e o icônico número 46 se tornaram um símbolo global de carisma, talento e, acima de tudo, a alegria pura de competir. Em uma era dominada pela precisão técnica e pela frieza dos dados, Rossi injetou paixão, teatralidade e uma conexão visceral com o público. Em qualquer circuito, de Mugello a Phillip Island, a tribo amarela se reunia, erguendo bandeiras e acreditando que o doutor sempre encontraria um caminho para a vitória. Durante a primeira década do século XXI, Rossi estabeleceu-se como sinônimo de genialidade sobre duas rodas. Seus 9 títulos mundiais, 7 deles na categoria principal, não vieram apenas de velocidade bruta, mas de uma combinação letal de inteligência de corrida, malícia tática e uma capacidade inigualável de ler o limite da moto e do adversário. Ele não era o mais agressivo, mas era, inegavelmente, o mais completo. Sua capacidade de vencer rivalidades históricas, como as com Max Biaggi e Sete Gibernal, e de se manter no topo por tanto tempo, o elevou a um patamar de lenda viva. Essa aura de invencibilidade e a crença de que Rossi era maior do que a máquina que pilotava foram forjadas em um momento crucial de sua carreira: a histórica transição de 2004. O precedente de 2004, a prova de que Rossi era um transformador. Para entender a magnitude da aposta na Ducati, é imperativo revisitar o ano de 2004. Rossi estava no auge de sua carreira, pilotando a Honda RC201UV, a moto dominante e praticamente imbatível da época. A Honda, com sua engenharia impecável e recursos ilimitados, havia construído uma máquina que era a referência absoluta da MotoGP. Deixar a Honda para se juntar à Yamaha, uma equipe que não vencia um campeonato há mais de uma década, foi visto por muitos como um suicídio esportivo. A lógica do paddock ditava que a máquina era o fator preponderante. Rossi estava prestes a provar que o piloto era a variável decisiva. A decisão de Rossi foi um ato de desafio e autoconfiança. Ele queria provar que seus títulos não eram apenas resultado da superioridade da Honda. A vitória logo na primeira corrida com a Yamaha em Welcome, África do Sul, não foi apenas um resultado, foi uma declaração de poder que ressoou por todo o mundo do esporte a motor. Rossi provou que seu talento, sua equipe técnica, liderada pelo lendário Jeremy Burgess, e sua capacidade de desenvolver uma moto eram capazes de mudar o destino de uma equipe inteira. Ele não apenas pilotava motos vencedoras, ele as transformava em vencedoras. Esse feito cimentou o mito. Valentino Rossi poderia vencer com qualquer moto. A partir de 2004, a narrativa de Rossi se tornou a de um alquimista, capaz de transformar chumbo em ouro. Essa crença, fortalecida por anos de domínio na Yamaha, foi o que abriu as portas para o que seria o maior experimento da história recente da MotoGP, a união entre o maior piloto italiano e a moto mais italiana de todas, a Ducati Desmosedici. A expectativa era tão alta que o contrato de 2 anos, assinado para as temporadas de 2011 e 2012, foi visto como um marco que redefiniria a história do esporte. O mundo estava pronto para o conto de fadas. O casamento de sonho, Ducati, símbolo e orgulho nacional. Quando o anúncio da mudança para a Ducati foi feito, a reação foi de euforia. Era mais do que uma transferência de equipe. Era um evento de orgulho nacional. O maior ícone do esporte italiano unindo forças com a marca de motocicletas mais emblemática da Itália. A narrativa era perfeita. Rossi venceria com a Ducati e entraria definitivamente para o Olimpo do motociclismo, superando qualquer dúvida restante sobre sua dependência de máquinas japonesas. Para a Ducati, a contratação de Rossi era uma jogada tripla: esportiva, política e emocional. Eles buscavam não apenas vitórias, mas uma identidade que representasse a Itália no topo do mundo.
Rossi era o símbolo perfeito. A Ducati, sediada em Borgo Panigale, Bolonha, via em Rossi a chance de consolidar sua imagem como a força dominante do motociclismo italiano. A pressão era imensa, mas a recompensa potencial era a glória eterna. No entanto, por trás do sonho, espreitava uma armadilha silenciosa, uma incompatibilidade fundamental entre a filosofia de engenharia da Ducati e o estilo de pilotagem que fez de Rossi uma lenda. O contexto da MotoGP em 2011. Uma mudança de era. A chegada de Rossi à Ducati coincidiu com um período de intensa evolução técnica e regulamentar na MotoGP. Em 2011, a categoria ainda utilizava motores de 800 cc, mas já se preparava para a transição para os 1000 cc em 2012. Essa mudança regulamentar adicionou uma camada extra de complexidade ao desafio de Rossi, pois ele e sua equipe teriam que desenvolver uma moto radicalmente nova em um ambiente de regras em constante mutação. A Honda, com Casey Stoner, e a Yamaha, com Jorge Lorenzo, estavam no auge do desenvolvimento de suas máquinas de 800 cc's, focadas na eletrônica e na entrega de potência suave. A Ducati, por sua vez, estava presa a uma filosofia de engenharia que, embora tivesse rendido um título com Stoner em 2007, mostrava-se cada vez mais obsoleta para o estilo de pilotagem que dominava a categoria. A transição para os 1000 cc em 2012 exigiria ainda mais controle e equilíbrio, justamente os pontos fracos da desmocedice. A filosofia inflexível da desmocedice. O motor e o chassi à Ducati. Desmocedice sempre foi uma moto diferente. Enquanto as fabricantes japonesas, Honda e Yamaha, buscavam o equilíbrio, a suavidade e a adaptabilidade ao piloto, a Ducati seguia um caminho radicalmente distinto, focado na potência extrema e em soluções de engenharia únicas. Dois elementos eram cruciais para essa diferença, e ambos se tornaram o epicentro da crise. 1. O motor desmodrômico, F4. O motor da Ducati era uma usina de força, famoso por sua potência de pico e pelo sistema de válvulas desmodrômico, que eliminava as molas. Este motor era um trunfo em retas, mas sua entrega de potência era frequentemente descrita como agressiva e nervosa, exigindo um controle de aceleração extremamente fino. A Ducati tinha potência, mas faltava a linearidade e a previsibilidade que Rossi e sua equipe valorizavam para gerenciar a saída de curva. 2. O chassi monocoque de carbono, GP11. Este era o cerne do problema. Em vez do tradicional quadro de dupla trave de alumínio, Twin Spar, usado pelas japonesas, a desmocedice GP11 utilizava o motor como um elemento estrutural central, com uma caixa de ar de fibra de carbono conectada diretamente à coluna de direção. Essa filosofia, defendida pelo então diretor técnico Filippo Preziosi, resultava em uma moto com rigidez e distribuição de peso muito diferentes. O principal sintoma era a falta de feedback da dianteira, o que impedia Rossi de sentir o limite de aderência do pneu. Rossi, um mestre em sentir o pneu dianteiro falar com ele, estava pilotando às cegas. Jeremy Burgess chegou a descrever o problema como um constante understeer, falta de aderência na dianteira, que tornava a moto incapaz de fazer a curva na velocidade e trajetória desejadas. O resultado era uma máquina difícil, exigente, quase indomável. A desmocedice não se moldava ao piloto. O piloto precisava se moldar a ela. Casey Stoner. A exceção que confirmava a regra. Por anos, apenas um homem conseguiu domar verdadeiramente aquela fera, o australiano Casey Stoner. Stoner tinha um estilo de pilotagem brutal e agressivo, quase um contraponto ao estilo suave e preciso de Rossi. Ele atacava as curvas, forçava os limites e aceitava a instabilidade da moto como parte do processo. Sua genialidade residia em usar o pneu traseiro para esterçar a moto, o famoso rear wheel steering.
compensando a falta de sensibilidade e aderência da dianteira. Ele entendia a Ducati porque pilotava exatamente como ela exigia. Stoner era a anomalia que validava a filosofia da Ducati. Quando Stoner deixou a equipe no final de 2010, a Ducati perdeu mais do que um campeão. Perdeu sua referência e o único piloto que conseguia extrair o máximo daquele conceito radical. A chegada de Rossi, com seu estilo de pilotagem suave, baseado na sensação da dianteira e na precisão da entrada em curva, representou um choque de filosofias inevitável. Jeremy Burgess, o chefe de mecânicos de Rossi, que o acompanhava desde a Honda, estava confiante de que conseguiria consertar a moto, mas subestimou a rigidez da filosofia de engenharia da Ducati e a resistência cultural em Borgo Panigale a abandonar o conceito que lhes havia dado um título. A Crônica da Frustração, 2011-2012. O ano da GP11. Nos primeiros testes com a Desmosedici, o semblante de Rossi já denunciava o problema. A moto não transmitia confiança, a dianteira escapava, as curvas exigiam um esforço físico e mental que ele não estava acostumado a dar. Rossi sempre pilotou com base na sensação, a leitura fina do limite do pneu dianteiro. Na Ducati, esse limite parecia invisível, ou pior, inexistente. A temporada de 2011 começou com um choque brutal. Rossi, acostumado a brigar por vitórias e pódios, lutava para se manter no top 10. A realidade era cruel. Na primeira corrida no Catar, ele terminou em sétimo, a mais de 10 segundos do vencedor. Em Jerez, ele se envolveu em um acidente com Casey Stoner, um prenúncio da tensão que se instalaria. O único pódio da temporada, um terceiro lugar na França, veio em condições de pista molhada e caótica, onde o talento puro do piloto se sobressaiu sobre as deficiências da máquina, provando que a velocidade ainda estava lá, mas a moto não permitia que ela se manifestasse em condições normais. O ano de 2011 foi uma sucessão de frustrações. A cada fim de semana, a equipe de Rossi e os engenheiros da Ducati se encontravam em um beco sem saída técnico. Rossi e Burgess insistiam que o problema era o chassi, a falta de feedback da dianteira. A Ducati, liderada por Filippo Preciosi, defendia a filosofia da moto, argumentando que o piloto precisava se adaptar. Essa divergência de visões transformou o que deveria ser uma colaboração em um impasse cultural e de engenharia. A Ducati via Rossi como o salvador que se adaptaria. Rossi via a Ducati como o desafio que ele transformaria. Nenhum dos lados estava disposto a ceder sua identidade. O impacto psicológico e a mídia. A queda do ídolo. A performance de Rossi na Ducati não foi apenas uma falha técnica. Foi um evento de grande impacto psicológico e midiático. O homem que irradiava alegria e confiança na pista começou a mostrar sinais de frustração e desânimo. A imprensa italiana, que o havia elevado ao status de herói nacional, começou a questionar. Manchetes variavam entre a defesa apaixonada e a crítica mordaz. O mito da invencibilidade de Rossi estava sendo desmantelado corrida após corrida. Para um atleta cuja força mental sempre foi uma de suas maiores armas, essa pressão externa e a incapacidade de resolver o problema internamente eram devastadoras. O Grande Prêmio da Itália, em Mugello, o templo sagrado de Rossi, tornou-se o símbolo dessa crise. Diante de milhares de torcedores italianos, ele não conseguiu entregar o que todos esperavam. A Ducati falhou. Rossi sofreu. E o silêncio da arquibancada, pontuado por aplausos de consolo, foi mais cruel do que qualquer vaia. A distância para os líderes era, por vezes, superior a 30 segundos, uma eternidade na MotoGP. A tentativa de revolução em 2012, a GP12 e a última esperança para a temporada de 2012, a Ducati fez uma concessão significativa, abandonando o conceito de chassi de carbono e adotando um chassi de dupla trave de alumínio mais convencional, a GP12.
Essa mudança, que representava uma quebra de paradigma na engenharia da Ducati, era uma tentativa desesperada de adaptar a moto ao estilo de Rossi e de Burgess. A Ducati investiu milhões e colocou sua filosofia em xeque para tentar salvar a parceria. A esperança se reacendeu, mas o roteiro se repetiu. Embora a moto tenha melhorado ligeiramente, o motor V4 desmodrômico e a filosofia geral da máquina ainda exigiam um estilo de pilotagem que não era natural para Rossi. A frustração atingiu o ápice. O psicológico de Rossi foi profundamente afetado. O homem que sempre teve respostas agora estava perdido. A temporada de 2012 trouxe apenas 2 pódios, um segundo lugar em Le Mans e um segundo lugar em Misano, mas nenhuma vitória. O desempenho era inconsistente e a diferença para os líderes era muitas vezes humilhante. O ponto crucial era que, mesmo com o novo chassi, o problema fundamental de feedback da dianteira persistia, provando que a questão era mais profunda do que apenas o material do quadro. A moto continuava a ser uma desmocedice, exigindo uma pilotagem que Rossi simplesmente não conseguia ou não queria adotar. A diferença de tempo para os líderes não era apenas uma questão de décimos, era por vezes de segundos inteiros por volta. Em 2011, Rossi terminou o campeonato em 7º lugar, com apenas 139 pontos, enquanto Casey Stoner, na Honda, conquistou o título com 350. Em 2012, a situação melhorou marginalmente, com Rossi terminando em 6º, mas a distância para o campeão Jorge Lorenzo, Yamaha, continuava abissal. A rivalidade com Casey Stoner, que se intensificou após o incidente em Jerez, tornou-se um espelho cruel. Stoner, na Honda, continuava a vencer e a dominar, enquanto Rossi lutava nas posições intermediárias. A imagem do doutor sendo ultrapassado por pilotos que ele facilmente dominava anos antes era um golpe duro para a moral da equipe e para a tribo amarela. O impacto cultural dessa fase foi profundo. A lealdade dos fãs foi testada. A cada corrida, a esperança se transformava em frustração. A figura de Rossi, antes inabalável, parecia vulnerável. O que estava em jogo não era apenas o resultado de uma corrida, mas a própria definição de sua lenda. Ele estava enfrentando a dura realidade de que, no esporte de alta tecnologia, o talento humano, por mais genial que seja, tem limites quando a ferramenta de trabalho é fundamentalmente incompatível. O fim da saga e o legado. Lições de identidade e engenharia. Ao final de 2012, a decisão foi tomada. Valentino Rossi deixaria a Ducati e retornaria à Yamaha. Para muitos, o episódio foi rotulado como um fracasso retumbante. A união que deveria ser um conto de fadas terminou em divórcio amargo. No entanto, para Rossi, foi uma libertação. Seu retorno à Yamaha provou, de forma definitiva, que seu talento nunca havia desaparecido. Ele voltou a vencer, a disputar títulos e, o mais importante, voltou a sorrir. A combinação Rossi-Yamaha funcionava porque a moto conversava com seu estilo. A saga Rossi-Ducati não foi sobre incompetência, foi sobre a inflexibilidade da identidade. Valentino Rossi e a Ducati eram 2 lendas grandes demais para ceder. Rossi não quis, ou não conseguiu, abandonar o estilo que o tornou o maior de todos. A Ducati não quis, ou não conseguiu, abandonar a filosofia de engenharia que a tornava única. Quando 2 forças inegociáveis se encontram, o choque é inevitável. O legado para a Ducati, o catalisador da mudança. Paradoxalmente, a passagem de Rossi, embora um fracasso esportivo, foi crucial para o futuro da Ducati. A pressão exercida por Rossi e sua equipe técnica forçou a fábrica de Borgo Panigale a questionar e, eventualmente, a abandonar sua filosofia de engenharia mais radical. A introdução do chassi de alumínio na GP12 foi o primeiro passo. A saída de Rossi, seguida pela contratação de Gigi Dall'Igna como diretor-geral da Ducati Corse em 2013, marcou uma mudança radical de abordagem. Dall'Igna, com uma visão pragmática,
abraçou completamente o conceito de chassi twin spar de alumínio, alinhando-se mais com a filosofia japonesa, mas mantendo a potência de seu motor V4. Essa mudança de paradigma, catalisada pela frustração de Rossi, foi o que permitiu à Ducati, na segunda metade da década de 2010, retornar ao topo da MotoGP, conquistando títulos e se tornando a moto mais equilibrada e desejada do grid. O fracasso com Rossi foi o catalisador para o sucesso futuro. A Ducati aprendeu que a paixão nacional não era suficiente. Era preciso pragmatismo e adaptabilidade. O legado para Rossi: a humanização da lenda. Para Rossi, a passagem pela Ducati serviu como um lembrete doloroso, mas necessário de seus limites. Ele provou que era um transformador de equipes, mas não um milagreiro. A experiência o humanizou, mostrando que mesmo o maior piloto precisa de uma máquina que complemente seu talento. O retorno à Yamaha foi uma redenção, permitindo-lhe estender sua carreira no mais alto nível por mais uma década. Essa história não foi o conto de fadas que o mundo esperava, mas foi uma das mais humanas que o esporte já contou. Ela nos lembra que, no limite da performance, a compatibilidade entre o talento humano e a máquina é tão crucial quanto o talento em si. Lendas não são feitas apenas de vitórias, são feitas das batalhas que deixam cicatrizes. E a saga Rossi-Ducati deixou cicatrizes profundas, mas também lições valiosas que moldaram a MotoGP moderna. O fim da saga e o legado. Lições de identidade e engenharia. Ao final de 2012, a decisão foi tomada. Valentino Rossi deixaria a Ducati e retornaria à Yamaha. Para muitos, o episódio foi rotulado como um fracasso retumbante. A união, que deveria ser um conto de fadas, terminou em divórcio amargo. No entanto, para Rossi, foi uma libertação. Seu retorno à Yamaha provou de forma definitiva que seu talento nunca havia desaparecido. Ele voltou a vencer, a disputar títulos e, o mais importante, voltou a sorrir. A combinação Rossi-Yamaha funcionava porque a moto conversava com seu estilo. A saga Rossi-Ducati não foi sobre incompetência. Foi sobre a inflexibilidade da identidade. Valentino Rossi e a Ducati eram duas lendas grandes demais para ceder. Rossi não quis, ou não conseguiu, abandonar o estilo que o tornou o maior de todos. A Ducati não quis, ou não conseguiu, abandonar a filosofia de engenharia que a tornava única. Quando duas forças inegociáveis se encontram, o choque é inevitável. O legado para a Ducati. Paradoxalmente, a passagem de Rossi, embora um fracasso esportivo, foi crucial para o futuro da Ducati. A pressão exercida por Rossi e sua equipe técnica forçou a fábrica de Borgo Panigale a questionar e, eventualmente, a abandonar sua filosofia de engenharia mais radical. A introdução do chassi de alumínio na GP12 foi o primeiro passo. Anos depois, sob nova direção técnica, a Ducati abraçaria completamente o conceito de chassi twin spar, de alumínio, alinhando-se mais com a filosofia japonesa, mas mantendo a potência de seu motor V4. Essa mudança de paradigma, catalisada pela frustração de Rossi, foi o que permitiu à Ducati, na segunda metade da década de 2010, retornar ao topo da MotoGP, conquistando títulos e se tornando a moto mais equilibrada e desejada do grid. O fracasso com Rossi foi o catalisador para o sucesso futuro. O legado para Rossi. Para Rossi, a passagem pela Ducati serviu como um lembrete doloroso, mas necessário, de seus limites. Ele provou que era um transformador de equipes, mas não um milagreiro. A experiência o humanizou, mostrando que, mesmo o maior piloto, precisa de uma máquina que complemente seu talento. O retorno à Yamaha foi uma redenção, permitindo-lhe estender sua carreira no mais alto nível por mais uma década. Essa história não foi o conto de fadas que o mundo esperava, mas foi uma das mais humanas que o esporte já contou. Ela nos lembra que, no limite da performance, a compatibilidade entre o talento humano e a máquina
é tão crucial quanto o talento em si. Lendas não são feitas apenas de vitórias, são feitas das batalhas que deixam cicatrizes. E a saga Rossi Ducati deixou cicatrizes profundas, mas também lições valiosas que moldaram a MotoGP moderna.